Olá, bom dia. O esgotamento de leitos para o tratamento da Covid-19 chegou a um nível tão alarmante que a Superintendência Regional recomendou aos prefeitos da região de Patos de Minas que decretem o fechamento total das atividades com lockdown por pelo menos 15 dias. No 30 Minutos de hoje você vai ver também. Em colapso, sem estrutura hospitalar para atender aos pacientes com Covid-19, Prefeitura de Monte Carmelo prorroga lockdown. Coromandel também decreta medidas mais restritivas e recebe ajuda de profissionais de saúde do estado. Sem ponto facultativo de carnaval, Hemocentro mantém coletas para suprir baixa no estoque de sangue. O RT segue em preparação para o Mineiro e faz na quinta-feira o segundo amistoso da pré-temporada. Essas e outras notícias agora no Jornal 30 Minutos. Os patenses podem esperar mais chuvas ao longo da semana, mas devido ao solo úmido, a Defesa Civil emitiu alerta para quem reside em áreas de riscos. Os próximos dias devem ser de mais chuva em Patos de Minas. Há previsão de precipitação para toda a semana e o volume de água também pode ser maior que nos últimos dias. Fevereiro chuvoso, quase que todos os dias, com precipitações. E a expectativa que nós temos para essa semana é que nós tenhamos ainda chuvas com maior volume ao longo do dia. Segundo a Defesa Civil, devido ao solo estar bastante úmido, a probabilidade de ocorrer alagamento nos pontos habituais é maior. Essas casas que foram construídas nas encostas e nas áreas de risco, na área de preservação, os moradores devem ficar atentos contra os indicativos naturais que a chuva provoca. Quando há uma umidade bastante do solo, ele vai começar a ficar um pouco escorregadio e devido à declividade, poderá ocorrer uma movimentação de solo, podendo atingir as casas construída nesses locais. Em alguns locais, como o bairro Vila Garcia e até mesmo as margens do rio Paranaíba, já são monitorados pelo órgão. E sempre que chuvas fortes atingem a região, os agentes já ficam em alerta. A área que mais nos preocupa é no bairro Nossa Senhora Aparecida, no bairro Vila Rosa, Santa Luzia. E também na parte alta da cidade tem algum bairro que foi construído na base de encosta e que tem nos preocupado porque todo ano tem acontecido alguns barrancos cederem, provocando queda de muros e em alguns casos atingindo parte da edificação. Para os moradores dessa região, todo cuidado é pouco. Segundo o climatologista, a previsão é de chuvas para o restante do mês de fevereiro. O que nós podemos esperar são mais e mais precipitações ao longo desse final de mês. O mês de março também deve continuar com alguma precipitação, mas já diminuindo bastante em termos de volume e frequência. E alguma quantidade de vento também oscilando entre 14 km por hora e 5 km por hora, alguma coisa dessa forma. Por isso, a Defesa Civil faz um alerta: evitar locais que já são conhecidos por alagamentos e solicitar podas de árvores. As pessoas que moram nesses locais que nós citamos devem ficar bastante atentos, principalmente se nesses locais tiverem árvores e essas forem de um tamanho maior, devem ficar muito atentos porque essas chuvas poderão vir seguidas de forte vento, que poderá provocar quedas de galho até da própria árvore. Percebendo que tem galhos secos, podres, procurar o setor próprio da prefeitura, né, de parques e jardins, que poderão estar auxiliando para fazer a retirada desses galhos. Também, na dúvida, pode solicitar uma vistoria no Corpo de Bombeiro ou na Defesa Civil. E depois do intervalo, Coromandel decreta medidas mais restritivas e recebe ajuda de profissionais de saúde do estado. E Superintendência de Saúde recomenda que Patos de Minas e municípios da região adotem lockdown. Agora a
gente fala de saúde bucal com o Dr. Victor Hugo da Oral Sim. Bom dia, doutor. Quais são as novidades para hoje? Bom dia pessoal. Eu sou o Dr. Victor Hugo da Oral Sim, Patos de Minas, e eu quero dar um recado para você que ainda não realizou o sonho de fazer os implantes dentários. Pessoal, não perca mais tempo, aproveite o mês de fevereiro, que é o mês de aniversário da Oral Sim, ligando no número 3812-4300. Vou repetir, 3812-4300. E eu quero dar um recado também, reafirmando que a Oral Sim Patos de Minas vai continuar os atendimentos essenciais e priorizando a toda a população, os familiares e aos nossos colaboradores também, intensificando totalmente os cuidados em relação à pandemia. Então, pessoal, ligue no 3812-4300 e agende já a sua avaliação comigo. Estamos nessa luta contra essa pandemia. Então, vamos tomar todos os cuidados, tá, pessoal? Um grande abraço, fiquem todos com Deus e eu aguardo por vocês, viu? Ok, muito obrigada. O esgotamento de leitos para o tratamento da Covid-19 chegou a um nível tão alarmante que a Superintendência Regional de Saúde recomendou aos prefeitos da região de Patos de Minas que decretem o fechamento total das atividades com lockdown por cerca de 2 semanas. A recomendação assinada pela Superintendente Regional de Saúde, Noemi Portilho, é destinada às microrregiões de saúde de João Pinheiro, Patos de Minas, São Gotardo e Gerência Regional de Saúde de Unai, diante da gravidade da situação, com recordes diários de casos confirmados da Covid e uma demanda bem acima da capacidade dos leitos disponibilizados. O documento destaca que em apenas 15 dias de fevereiro foram contabilizadas 52 mortes por Covid, mesma quantidade registrada durante todo o mês de janeiro. Tudo isso resultando no colapso do sistema público e privado de saúde. Considerando este cenário, a Superintendência Regional de Saúde recomenda aos municípios, na área de sua abrangência, que estabeleçam lockdown por 15 dias. A Superintendência pede que os gestores decretem as medidas necessárias para barrar o vírus, com medidas que incluem, além do fechamento do comércio e atividades não essenciais, a restrição de circulação de veículos e pessoas, exceto os trabalhadores de serviços que não podem ser interrompidos. Os prefeitos da região ainda não se pronunciaram a respeito da recomendação do lockdown pela Superintendência Regional de Saúde. Faltaram cilindros de oxigênio no Hospital Municipal de Monte Carmelo. O crescimento na demanda foi de cerca de 500%. O prefeito, então, teve que fazer um apelo à comunidade e foi atendido. Nosso consumo de oxigênio aumentou muito nos últimos 15 dias para cá. Nós estamos com lotação máxima na nossa UTI, nós estamos com lotação máxima no nosso hospital. Só para você ter uma ideia, a gente gastava algo em torno de 4 a 5 cilindros de oxigênio no dia e hoje nós estamos gastando 54. Então não faltou oxigênio ainda, graças a Deus, mas faltava esse cilindro reservatório para a gente fornecer esse oxigênio para o nosso hospital. A população, unidas aí num ato de solidariedade, de sábado para domingo mesmo, a população que tinha um cilindro de oxigênio em casa, na empresa, na oficina mecânica, conseguiu nos fornecer 15, e um grupo de empresários aqui em Monte Carmelo conseguiram fazer aquisição de 60 cilindros. Desses 60, 15 já chegaram hoje em Monte Carmelo. Então hoje, graças a Deus, com esses 30 que nós já temos aqui, nós já temos condição hoje, já estão reabastecidos para a gente não deixar faltar oxigênio para os nossos pacientes no nosso hospital. Dos 16 leitos de UTI do Hospital Municipal de Monte Carmelo, todos estão ocupados. Também não há leitos clínicos. Do boletim de domingo para segunda-feira, mais 62 novos casos e 2 mortes. A grande preocupação é a velocidade da propagação e de vítimas. Em um ano, até o dia 27 de janeiro agora, nós tínhamos 18 mortes em Monte Carmelo. Do dia 27 para cá, nós tivemos 26 mortes, ou seja, em praticamente 17 dias, nós tivemos mais mortes do que um ano de enfrentamento dessa pandemia. A situação mudou muito. Hoje nós estamos realmente em colapso do nosso atendimento de saúde, não só aqui em Monte Carmelo, mas em toda a região. Você vê uma cidade do porte de Monte Carmelo, perder 26 pessoas aí em 17 dias. Hoje nós temos, infelizmente, 44 mortes na cidade. É uma situação crítica. Diante do colapso,
O pedido ao Estado era por um hospital de campanha, mas até hoje, sem resposta. O jeito, então, foi agir. Caminhamos um ofício para a Secretaria de Estado, informando desse colapso que a gente já estava enfrentando e solicitando, sim, um hospital de campanha. Mas não obtivemos resposta até hoje sobre isso, não. Formei o meu hospital aqui, praticamente em 10 dias, num hospital específico para Covid. Peguei os pacientes meus aqui do hospital da parte clínica, encaminhei para um hospital particular da cidade. Então, o meu hospital hoje é totalmente Covid. Ainda faz críticas ao programa Minas Consciente do governo do estado, que justamente no momento de aumento de casos, flexibilizou as medidas. O prefeito decidiu ser rigoroso e decretou lockdown. Decretei lockdown aqui na cidade desde o dia 6 de fevereiro. Acho que o programa Minas Consciente ele teve um relaxamento na hora errada, né? Todos nós aqui estamos enquadrados na onda vermelha, que causaria assim, uma diminuição da curva de infectados, e então relaxar esse programa na hora errada, mas eu não fugi da responsabilidade, enfrentei o que precisava enfrentar, decretei lockdown aqui na cidade e prorroguei hoje com o aval do nosso comitê municipal até o dia 21. Aqui em Monte Carmelo estão proibidos a venda de bebidas alcoólicas para a gente diminuir, né, a questão das festas, aí, das aglomerações, que são os grandes culpados dessa epidemia ter atingido a nossa região. Em instantes, no 30 Minutos, sem ponto facultativo de carnaval, Hemocentro mantém coletas para suprir baixa no estoque de sangue. Agora a gente tem um recado especial da Clínica e Laboratório Mais Exames. Na Clínica e Laboratório Mais Exames, você tem médicos de todas as especialidades e todos os exames em um só lugar. Laboratório, exames cardiológicos, exames de imagem como tomografia, ultrassonografia, endoscopia, raio-x e mamografia. Atendendo a convênios e particular com valores que cabem no seu bolso e, claro, facilidade no pagamento. Procure já Mais Exames e agende sua consulta ou exame. Mais exames, mais pela vida. Sem ponto facultativo para o funcionalismo estadual, o Hemocentro de Patos de Minas realiza a coleta normal nesta semana de carnaval. Olha, a situação do Hemocentro de Patos de Minas é bastante preocupante com relação à baixa nos estoques sanguíneos, principalmente nos tipos O negativo e O positivo, que está numa situação crítica. Por esse motivo, vou conversar agora com Alfredo José de China, ele é coordenador do Hemocentro de Patos de Minas. Esses dois tipos sanguíneos são os que estão na situação crítica aí, né? Isso, se tem um consumo maior e não tem um número de doadores tão grande na região, isso faz com que esses estoques, né, principalmente desses dois tipos, seja mais crítico e se tem uma menor quantidade de doadores. A Hemominas Central, né, a rede, ela fornece todos os dias, esse daí pode ser acompanhado no site do hemominas.mg.gov.br, a situação diária de como se encontram os estoques de cada um dos tipos sanguíneos. Então lá sempre vai poder ser verificado aqueles que se encontram em atenção crítico, que são os que necessitam de maior número de doadores, né, uma procura maior para a doação desses tipos. Ela é variável, mas geralmente os que se tem mais problema são os tipos O. E é por esse motivo que agora, nesse feriado de carnaval, vocês não decretaram um ponto facultativo e vão estar recebendo aí doadores durante a manhã e à tarde, é isso? Isso. Está funcionando no horário normal. Então vocês convocam para que toda a população, aquelas pessoas que têm a condição de doar, venham até o Hemocentro, né? Isso. Todos aqueles que tenham vontade de fazer a doação, seja a sua primeira doação, seja aquelas pessoas que já são doadoras, verifiquem se já estaria na época de poder fazer a doação para que venham nos auxiliar no sentido de melhorar esses estoques que realmente preocupam nesse momento. As pessoas que muitos têm risco, né, têm medo com relação à contaminação, aqui se obedece à questão da restrição
de pessoas, evitar pessoas que haja aglomeração. Então as medidas estão sendo tomadas para aquelas pessoas que vêm fazer o agendamento. E nesse momento, né, desde quando começou a pandemia, optou-se por tentar fazer o agendamento apenas pelo site do Hemominas, né, ou pelo MGApp, que seria as formas para o agendamento. Esse sendo as formas ideais hoje. Muito obrigado, Alfredo, pelas informações. Está todo mundo convidado a doar sangue. Lembrando que uma bolsa de sangue pode salvar mais de uma vida. Então é importante para que as pessoas venham até o Hemocentro de Patos de Minas e façam uma doação de sangue, porque doar sangue salva vidas, ainda mais agora, nesse período de muitas internações por causa da Covid-19. As imagens... E subiu para 125 o número de óbitos em decorrência da Covid-19 em Patos de Minas. Foram mais de 10 mortes confirmadas pela Secretaria Municipal de Saúde. Além disso, nas últimas 24 horas, 281 novos casos da doença foram diagnosticados. As informações constam no painel coronavírus, que mostra ainda que na manhã desta terça-feira, 76 patenses estão internados na rede hospitalar pública e privada, sendo 51 em leitos clínicos e 26 em UTI. Pelo menos 1.398 doentes se recuperam em casa. Até o momento, 5.752 pessoas já conseguiram se livrar da enfermidade. A seguir, a gente fala de futebol. A URT segue em preparação para o Mineiro e faz na quinta-feira o segundo amistoso da pré-temporada. Faltando menos de 2 semanas para o início do Campeonato Mineiro, a URT segue com a programação de treinos técnicos e táticos. Na próxima quinta-feira, o Trovão Azul realiza o segundo amistoso da temporada. Após amistoso contra o Unai e placar de 0-0, o elenco da URT retomou os treinos táticos. Apesar do resultado, Wellington Fajardo ficou satisfeito em ver o desempenho do time em campo. Um excelente amistoso, um time que exigiu muito da gente, né? Nós fizemos o scout, apesar da gente ter tido assim total domínio do jogo, criamos muitas oportunidades, né? E o gol acabou não saindo e hoje, nessa semana, nós estamos dando mais enfoque nesse tipo de trabalho de finalização, para que a gente possa aperfeiçoar. Segundo o técnico, muito pôde ser avaliado com o amistoso, inclusive entrosamento e desempenho individual e em grupo do elenco. Primeiro a gente faz a análise individual e depois a análise dentro do padrão que a gente quis, né, nas fases do jogo, fase ofensiva, defensiva, nas transições, bola parada. Então, se no padrão de jogo, nota 1000, entendeu? Eu acho que a gente entendeu, os jogadores entenderam bem o que a gente quer, que a gente sempre fala, jogar e pensar, o que está acontecendo nesse momento. Então, assim, os jogadores procuraram fazer aquilo. É um time que joga muito para frente, de muita marcação, de muita intensidade. Nós tivemos pelo menos 3 oportunidades, umas chances efetivas. O volante João Paulo fez a mesma avaliação de Fajardo e afirmou que todos têm que mostrar seu potencial, mas que o principal objetivo é buscar bons resultados para o time. É um grupo bastante empenhado, comprometido. Tivemos um primeiro amistoso aí. Temos que evoluir algumas coisas já, o professor já passou pra gente. A primeiro momento ele gostou de boa parte. E agora é preparar para esse outro amistoso na quinta-feira aí. Dessa vez contra o time de Pirapora. Também serve de avaliação para a gente entrar contra o Atlético com o melhor time. A gente gostaria até de fazer mais um, que seria interessante, mas vai ficar muito em cima. Vamos ficar com esses 2 amistosos e eu tenho certeza que a gente, na continuidade do trabalho, a gente vai colher bons resultados. O elenco esperava mais jogos treinos, tendo em vista que o primeiro confronto pelo Mineiro acontece em menos de 2 semanas e será contra o Atlético Mineiro. Estamos trabalhando hoje com 26 jogadores, com 3 goleiros. Mas esses 23 de linha e os 3 goleiros são jogadores que a gente sabe que na hora que colocar lá, tem condições de enfrentar o Atlético e enfrentar a competição. A gente espera estar preparado, né? Bem concentrado, focado, sabendo o objetivo do clube, para dia 28 fazer uma excelente estreia.
As cirurgias eletivas, tanto na rede pública quanto particular, estão suspensas na maioria das macro-regiões de Minas Gerais. A determinação é do governo do estado. Mas está no limite em algumas macro-regiões. Segundo o governo do estado, na centro, leste do sul e noroeste ultrapassaram 70% nesta segunda-feira. Na macro Triângulo do Norte, onde estão as cidades de Uberlândia, Patrocínio, Coromandel e Monte Carmelo, por exemplo, a taxa de ocupação está próxima de 100%. O estado tem ao todo 4.055 leitos de UTI. A média de ocupação da rede é de 70,80%. Com essa situação, a Secretaria de Estado da Saúde determinou a suspensão das cirurgias eletivas, tanto em hospitais públicos quanto privados, nas macros Centro, Jequitinhonha, Leste do Sul, Noroeste, Triângulo do Norte e do Sul e Vale do Aço. A orientação foi do Centro de Operações Emergenciais, que avaliou cobertura de medicamentos, capacidade de atendimento, incidência e velocidade do avanço da Covid-19. A resolução já foi publicada no Diário Oficial de Minas Gerais. A medida vale por 15 dias e não se aplica a paciente cardíaco ou oncológico em estado grave. No caso dos pacientes cardíacos ou oncológicos graves, é o médico quem vai atestar se o atraso na realização da cirurgia poderá aumentar o risco de mortalidade do paciente. Ainda de acordo com o governo de Minas Gerais, desde outubro são verificados aumentos na demanda de atendimentos de pacientes com Covid devido a feriados seguidos, festas de fim de ano e com queda do isolamento e relaxamento das medidas de proteção. Hoje às 18 horas, no programa Mais Saúde, na tela da NTV, vamos falar sobre a desordem emocional dos dentes, desordem funcional, conhecida como bruxismo. Teremos ainda a participação de um cientista da Fiocruz falando sobre as mutações do coronavírus. E o 30 Minutos de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência aqui comigo. A gente fica agora com o programa Gui Boaventura. O Gui já está aqui se preparando. Boa tarde, Gui. Olá, Paulinha. Boa tarde, tudo bem? Tudo certo. Prazer te encontrar por aqui, Paulinha. Igualmente, hoje ao lado de um grande jornalista, com certeza. E como você já me adiantou, é sempre quem está se despedindo do programa que dá a informação, o assunto da transição. E hoje mais cedo eu tomei a liberdade de ouvir um podcast a respeito do vazamento de dados que tem acontecido desde janeiro e sobre a gravidade disso. O que você me conta a respeito dessa informação que a gente passa de graça para bancos, para comércios, dados muito simples e que podem ou não se tornar um risco? Olha, esse risco sempre existiu, sempre vai existir, sempre está aí. O problema do vazamento de dados é porque disponibiliza dados de muitas pessoas. Por exemplo, eu quero dar um golpe na Paulinha, eu não tenho os dados dela, fica mais difícil. Tá? Mas se você tendo isso disponível, o bandido tendo isso disponível, ele vai dar um golpe em você ou vai tentar fazer alguma coisa com os seus dados, com o seu CPF, por exemplo. Tentar abrir uma conta online, tentar até mesmo abrir uma conta numa rede social com o seu nome e com os seus dados. Então é o seguinte, o que você tem que ter, tem que fazer é redobrar os seus cuidados, trocar senhas, né? É extremamente importante. Você, principalmente quem faz operações bancárias, quem faz movimentação bancária através da internet, essas pessoas têm que ter um pouco mais de cuidado. Um pouco mais não, tem que sempre ter muito cuidado, mas tem que ter mais cuidado com esse vazamento aí, porque as pessoas de repente interceptam uma senha sua e aí há uma complicação. Se você já troca a senha, já desvia um punhado de coisa aí na internet, todo mundo que sabe mexer com isso sabe o que eu estou dizendo.
Sim. Também estou falando isso por informação que eu recebi, porque eu sou um apedeuta mexendo na rede social, né? Completamente sem nenhuma noção mexendo na rede social. Então, eu pouco uso por falta dessa habilidade de me proteger em relação às redes sociais, em relação a esse tipo de operação. É muito complicado. Para mim é muito complicado, mas para quem já tem habilidade para isso, tem que ter habilidade também para se proteger, e aí para ter mais cuidado, não expor tanto os seus dados, não expor tanto aquilo que é impossível de expor do jeito que foi exposto, né? Senhas e etc. Sim, aqui mesmo na NTV, né, a gente já fez diversas reportagens de pessoas que caíram em golpes, e a gente sempre, eu pelo menos nas minhas reportagens, sempre dou essa dica que os especialistas falam, de além da senha, né, que você falou, tem nas redes sociais o que eles chamam de segurança em 2 fatores, que você cadastra uma senha a mais para proteger os seus dados. O WhatsApp tem isso com muita facilidade, né? Todas elas. Chama PIN, não é? Isso, tem que dar sim, PIN, uma senha de 6 PIN. números. De vez em quando eu estou lá comunicando, lá de repente baixa aquela tela lá, se eu não colocar a senha, está fechado. Verdade, o meu também, eu sempre assusto. Mas é isso, é cuidado que a pessoa tem que ter, né, Paulinha? As pessoas têm que ter cuidado com isso, porque hoje esse acesso aos seus dados está muito mais fácil, você está sempre exposto, aí as pessoas estão expostas aí. Você falou aí de um assunto que é extremamente importante, cair em golpe. Olha, só cai em golpe quem também está querendo tirar proveito de alguma forma, né? Só cai em golpe quando a pessoa é seduzida por uma coisa fácil demais, por um lucro fácil, por um preço muito barato. E eu vou falar uma coisa, as coisas não são assim, né? As coisas não são tão fáceis assim, não chega para você, bate na sua porta, olha, vem cá trazer para você. É muito difícil isso. Então, cai em golpe quem está querendo se beneficiar de alguma forma, quem está querendo se dar bem. Quem só pauta pelo lógico, não cai em golpe. Isso aí, né, é fatal. Né? Esses golpes de eu ofereço e você me compra, ou você me cede, ou você me facilita, esse tipo de coisa. Né? E desconfiar sempre, né? Acho que é o essencial. Gui, muito obrigada. E fica agora aí com o programa Gui Boa Ventura com você. Tchau. Paulinha, parabéns pela estreia aí, seja bem-vinda. Eu acho que é isso mesmo. Essa coragem do profissional, ela tem que existir para mudar sempre, para fazer coisas novas. E você já deu conta de vários recados e é mais esse aí que você vai dar conta com tranquilidade, tá certo? Muito obrigada pela confiança e pela oportunidade a todos da casa. Um abraço para você. Outro.